Podemos fazer levantes oclusais anterior em crianças? Será que podemos? O que eu falei de levantes oclusais é qualquer trauma, qualquer efeito colateral aborta tudo, principalmente em pacientes de periodonto 4, ou seja, aquele periodonto mais fino, de gengiva inserida mais fina. Ou que tem alguma perda óssea, né? Então, esses pacientes nós temos que ficar esperto, talvez colocar o levante mais para posterior, mesmo sabendo que o ideal seria naquela região anterior. Em crianças, pode? Pessoal, se a gente usa... Eu acho que tem muito tempo que eu não uso. Se usa, por exemplo, máscara facial, se usa McNamara, se usa vários aparelhos fixos. Por que não usar um aparelho fixo? É um aparelho fixo. Uma resina inclinada é um aparelho ortopédico com plano inclinado para estimular um descruzamento dessa mordida. Então pode, claro que pode. É que muitas vezes a gente não usa, mas é muito simples, tá? Ele é capaz de cruzar mordida cruzada de criança que não é classe 3. Ele é capaz de cruzar mordida cruzada anterior, sendo que o paciente não, quando o paciente não é um classe 3 de verdade. Então, nós vamos mostrar rapidamente um caso de criança que a mãe me procurou. Isso aí, o Daniel falando, eu usei em paciente classe 3, então provavelmente não é 24 graus em Fortaleza, poxa. Aqui eu não peguei a temperatura, mas deve estar agora uns 8 graus, vai. Na madrugada faz 4 graus aqui. Daniel, você falou aí, provavelmente teu paciente não era uma classe 3 real. Então era postural, você tirou toda essa parafernália, que é muito importante saber usar. A máscara Petit, Hyrax, Haas, quadrihélice, eu uso muito quadrihélice, gosto muito. E usa tudo isso, mas tem paciente que não é esquelético. Não há necessidade de usar uma máscara por 17 horas. Difícil usar 17 horas hoje. Pelo que eu vejo, os pacientes estão cada vez mais ligados. A irmã tira foto, posta. Eu vejo assim. Pode ser que eu esteja enganado ou pode ser que o meu público não é o perfil de usar tanta máscara, mas o que eu vejo também é a indicação muito equivocada da máscara. O importante realmente, o diagnóstico é o que pega, né? Veja bem, vai vendo a face, o perfil do paciente. Perfil do paciente. Então, isso já é indício. Isso é o diagnóstico. Já é indício que é coisa boa pela frente, né? A face, não sei se tem quem fala espanhol aí fala cara. A face está equilibrada. Então, o que tem lá dentro fica mais fácil tratar. Talvez o Daniel pegou um caso assim, ó, com uma face equilibrada e uma classe 3, né? Um cruzamento anterior. Olha lá. Então eu tenho um perfil equilibrado, porém uma oclusão cruzada anterior. Será que ela é uma classe 3 real, verdadeira? Ou será que ela está em mordida cruzada? Desenvolveu essa mordida cruzada por algum motivo nessa dentadura mista, nessa dentadura descida.
Então eu aprendi bem claramente com esse professor aqui, ó. Para mim, um dos maiores gênios, professor John Lin, que ele considera as classes dentárias, perfil, classe dentária, olha. Então, o molar está em classe 1, porém aqui está cruzada na região anterior. Olha lá. E o terceiro quesito importante, o paciente se encontra em MIH, máxima intercuspidação, e em RC. Então, ela é adotada, não tive... Ah, ok, entendi, Daniel. Então você não sabe o lado genético, né? A mãe, a tua paciente é adotada. Então nós temos que ver 3 quesitos do diagnóstico da classe 3, ó. Face, classe dentária de canino e se tem diferença de RC para OC. Esses 3 quesitos. Se a face estiver equilibrada, bom sinal. Se o paciente mesmo estiver cruzado, mas em classe 1 de molar e não descruzado na região posterior, prognóstico para tratamento conservador. E se você manipular o paciente, às vezes o paciente está duro, criança, é difícil manipular. Então, coloque 2 roletes de algodão, deixa a criança lá descansando, assistindo TV, né? Tem o teste proprioceptivo. Isso, classe 3 de molar e canino, perfeito. Aqui, algumas vezes o canino se encontra em classe 3 ou cruzado, né? Paciente difícil de manipular, isso vale para adulto. Não precisa fazer um jig. Você pode colocar 2 roletes de algodão, o paciente fica lá descansando sem tocar dente, né? Porque tem um rolete no meio. E vai lá e tenta manipular, ok? Se tiver essa diferença na manipulação, ó, máxima intercuspidação ou oclusão, isso, dimensão vertical, o Hélio tá falando. Se tiver essa diferença em MIH ou OC para RC, isso é um grande potencial de diagnóstico para tratamento conservador. Aí tem diversas maneiras, né, para tratar. Eu vou falar hoje de levantes. Você pode pensar em mini tornilho, pode usar o bracket que você domina, de ponta cabeça, elástico leve, precoce, mas aqui está o segredo. Isso aqui é um aparelho ortopédico, ó. Né? Esse levante na região anterior, olha lá, é muito interessante. E o mais interessante é que você faz uma rampa inclinado. É um aparelho como se fosse um plano inclinado. Inicial, olha lá o levante, estimulando já esse toque para o descruzamento. Pode usar elástico precoce e leve, porque nem fio grosso tenho aqui ainda, né? Claro que se esse fio vir até o primeiro molar, maior ou menor chance de qualquer efeito colateral, mas, ou seja, 60 gramas aqui, e o paciente, ao evoluir, eu não falo evoluir muito, não. Segundo, terceiro arco, nós estamos fazendo 4 ou 5 meses, ó. Ele já sai dessa situação para essa. Né? Aí, tratamento
com levantes de uma maneira muito simples. Terminou o tratamento, terminou 8 meses. Você só vê o perfil do paciente, se ele tem boa higiene, e espera os demais dentes erupcionarem para montar o bracket. Se ele não tem boa higiene, saca todos os brackets e espera, supervisionando toda essa troca da dentição mista para a dentição permanente, e recoloca os brackets para ter o refinamento da oclusão, né? Nesse caso aqui eu esperei, mas esperei passivo, só para montar os brackets, mas está tudo terminado lá. Lá antes, na ortodontia preventiva, por quê? Levantes oclusais, né? Como eu entrei nessa bateria falando de levantes, acho que eu vou mais uns 2, 3 dias falando de levantes, só mostrando casos assim. Crianças, adultos, tá? Isso aqui eu fiz ortopedia, só que a diferença, eu usei um aparelho fixo ortopédico, que é uma rampinha. Nós fazemos com resina, viu, Hélio? Essa resina aí que você tem, eu uso muito dela. Você reparou que ela é bem fluida. Depois eu passo a resina aqui que eu gosto. Eu faço a rampa, testo o carbono. Se achar que 2 dentes são poucos, vai para os outros incisivos também. Faz em 3 ou 4 incisivos. Importante é o paciente tocar, fazer o teste e finalização do tratamento. Olha lá. Não era um paciente classe 3 real. Ele estava numa postura por algum motivo, tanto que a face dela está equilibrada, era equilibrada, continuou equilibrada. Então não tem tanto segredo, tá? Levantes oclusais em crianças pode, uso bastante. E essa é uma paciente já, aqui o que? Com 9 anos. Você pode fazer isso com um paciente de 7 anos. É maravilha. E tem paciente que, quando é classe 3 esquelética verdadeira, pode colocar um Hyrax e o levante lá atrás, antes de pensar em qualquer coisa de tracionamento da maxila. Vocês repararam que eu descarto a todo o custo a máscara facial ou a máscara de Petit. A todo o custo. Tem muita coisa aí para fazer antes disso. Não sou contra, hein? É que o perfil do paciente, você vê que vai mudando. Vamos retomar aqui, ó. Olha lá, a cara da paciente. Você vê que não teve mudança. Você vai falar, mudou? Não. O que melhorou foi uma posição dentária, mas isso aqui, ó. Olha lá o perfil, não mudou. Teve uma mudança nisso aqui, na posição dos incisivos superiores, né? Isso aqui sim. Postura dos incisivos inferiores, né? Mas a parte de tecido mole, ó, não teve grande mudança, porque ela já era equilibrada, né? Olha lá. Olha o lábio inferior, não teve grandes mudanças, não. E aqui um resumo para a gente finalizar essa parte de hoje. Inicial. Inicial frontal, inicial do lado esquerdo. 2 meses. Olha a rampa lá, levante oclusal. 18 meses. E 26 meses. Então, final do tratamento, 26 meses, direito e esquerdo. Então, tratamento precoce, simples e sem muito segredo. Então, essa é a dica. Levantes oclusais é um aparelho ortopédico.
ok?